Diminuindo o tempo, hoje estamos saindo 10 para as 6, 9 para as 6. Né? Adiantar esse horário de saída da avaliação não tem mais como, porque o pessoal trabalha, né? Fica totalmente inviável. Imagine, vai trabalhar inúmeros estudantes universitários que trabalham durante o dia e estudam à noite. Né? A solução que eu vejo é tentar estudar com o motorista o mapa, o roteiro, para ver onde que a gente pode viabilizar esse tempo, né? Diminuir esse tempo para até chegar a seja uma... Aí, outra questão na nossa linha seria que ontem uma menina dela reclamar para mim que acho que todo mundo sabe, da nossa linha, sabe que o motorista da nossa linha especial ele é um cara assim bem grosso, tipo, bem, fala pouco, não cumprimenta ninguém. Eu já desisti de dar bom dia pro cara, ele não responde. Entendeu, mãe? E aí elas reclamaram que ele faltou um pouco de respeito. Vamos sair porque o cara mora em vida e tal. Então essa é uma das dificuldades. E a segunda seria que a nossa linha, a gente está com o estudante, o Roger, que ele faz assessoria técnica, e nós temos, sei lá, 30 e... Quantos alunos a gente tem na nossa linha? 38, eu acredito. 34, 35 anos. Apenas um é da assessoria técnica, mas por questão logística, né, o ônibus sai lá da assessoria técnica. Aí ontem, na sexta-feira, o pessoal que chega mais cedo, etc. E o motorista ele tem, acho que ele, não sei se ele trabalha de manhã e à tarde, mas eu acredito que não. Ele estava trabalhando. Eu acho que ele tem que ter um comprometimento de ficar esperando o cara na assessoria técnica. Por exemplo, ontem ele saiu 15 para as 10 e tá 10 e 15, estava todo mundo ali já para esperar e o ônibus não chegava. No caso de ontem não estava chovendo, mas o dia que está chovendo, lá na nossa linha, lá no Tupi, é bem complicado, porque como a portaria que a gente pega lá muito distante, quando está chovendo é bem complicado. Se o ônibus estiver ali, fica bem melhor para todo mundo. Sim. O motorista tem que ter o comprometimento de ficar esperando o Roger lá na assessoria técnica. Entendeu? É só ele. Então, se ele estiver ali, o motorista pode ir para Tupi e ficar lá no Tupi. Mas ele tem hora lá, vai para casa e passa lá no Roger só 10h30 e não acaba atrapalhando o nosso horário, mas tem o desconforto do pessoal que acho que não devia ter. Está averiguando para ele estar no mínimo umas 10 horas na assessoria técnica, daí fica mais sossegado. Tanto que essa semana ele estava saindo mais cedo, ele saiu às 9h30. Vou verificar a situação, né? Até a questão do aluno da assessoria técnica. Como havendo vaga ociosa, né? Ociosa na linha de vocês, a gente oferta, no caso, para a assessoria técnica, que é ali próximo. Né? Até mesmo porque durante o ano, normalmente diminui a demanda da linha, né? Mas vamos verificar a situação, questão de horário com o motorista, né? Propriamente do motorista. Você tem desejo de trocar o motorista, a gente pode fazer essa solicitação, a empresa. Não sei se ele não está se agradando do trabalho dele, acho que tem que ver isso direto com a empresa. Eu acho que é o perfil dele, porque a gente já teve um problema parecido na linha do centro matutino que ele fazia. Daí, no caso, está na noite também, como recebeu uma certa informação. A gente pode verificar se é possível a troca do a troca do motorista. Acho que também é certo conforto dele, né? Porque ele é de Joinville e tem que pegar o pessoal aqui e tal. Não, na verdade eles estão alugou em hotel ou lá. Agora o motorista lá da nossa da Luzia Anguera, ele eu acho que dá para ser aprovado. Porque tranquilo ele, italiano, assim. Que eu queria dizer, sobre a questão do trânsito, não sei também se isso valeria a pena, mas talvez a gente tem uma reunião com o pessoal do IBUS, lá de Joinville, do Trampa, para ver quais soluções eles poderiam verificar para o setor ali do Boa Vista, de como melhorar o trânsito na região do Boa Vista. Se bem que isso talvez não tenha muitas soluções, porque é muito difícil competir com vários carros
entrando no mercado mês a mês, entrando para rodar na cidade, não sei se a solução seria elevados, seria boas alternativas. É uma situação que nós podemos estar vendo para longo prazo, talvez prevenir essa situação, mas é complicado, que talvez seria ideal, mas não sei se isso seria possível. Chamar talvez alguns responsáveis, alguns assessores das instituições para irem numa reunião junto do IPUD e do ITRAN, junto com as diversas transportadoras de ônibus em diversas cidades, como Garupa, São Bento, São do Sul, e juntos cobrarem uma solução dos órgãos dos áreas de Joinville pelo trânsito das diversas regiões onde passam os universitários. É uma questão de planejar, se organizar, né? Eu acho que também, se não tiver solução na questão do trânsito, a sociedade está implantando lá a cobrança do estacionamento, porque tem aumentado cada ano assim absurdamente e eles querem começar a cobrar, só que também a taxa vai ser uma taxa pequena. Eu acho interessante a diretoria da UNEF marcar uma reunião com a SUSESC para voltar ao mesmo horário ou alguma coisa do tipo, porque isso está atrapalhando. Por exemplo, se o cara tem uma prova na primeira aula, atrapalha bastante. Se é uma aula normal, de repente os professores sempre perguntar ou alguma coisa do tipo, acho que tem que entrar no consenso. A gente não pode ficar à mercê da situação, porque, por exemplo, eu ou qualquer um outro da nossa linha específica, que está chegando atrasado, se o cara precisar sair 15 minutos antes do trabalho, ele dá um jeito de sair, porque daí não vai poder o ano inteiro ficar perdendo 10 minutos, 5 minutos no início da aula, entendeu? Acho que é bem complicado. Qual seria, no caso, a Dila, a coordenadora lá? Não, a coordenadora... Não, é coordenador por curso daí, né? Mas o geral, realmente tem o geral é o Borsa. O Borsa daí seria o diretor da SUSESC geral. Eu vou procurar verificar e vamos marcar uma reunião com a direção da SUSESC para que a gente possa debater esse assunto. Até mesmo duas representações que façam parte da diretoria, que é a Regina e o Elis, se for importante, né? É importante, no caso da presença de vocês, para a gente estar mediando isso e já levar alternativas para eles, né? A questão de ou iniciar o horário antigo, que era 7h25, 7h15, né? Ou verificar outras soluções que a gente abordar lá. Vamos marcar uma reunião nossa, separada, abordar algumas soluções que a gente pode levar para eles, os agravantes, que a gente possa estar conversando com o responsável, para tentar mediar, resolver a situação da melhor forma. Tá bom? E outra situação aí, mais uma coisa que eu estava a respeito do transporte? Tá. Não, então, eu ia falar, de repente tentar atualizar a transparência com um pouco mais de constância, assim, no caso tem algumas atas do Estatuto Social, eu acho que está faltando mais informações, assim, então fica aí a dica. Vamos olhar para essa questão, né? A grande causa é que tem muitos documentos que a gente, no caso, digitalizar para estar enviando, mas não está muito concreto. Isso faz alguma atenção? Não? Só senhora, vice-presidência. Nós vamos estar verificando certinho. No ano de 2011 era emitido pela RIC7, né, as carteirinhas em Blumenau. No passado foi emitido pelas Verdes Mares. A gente vai ver de que forma a gente vai estar, quem a gente vai estar fechando a edição das carteirinhas.
vai fazer a votação da prestação de contas referente ao exercício de 2012, né? Conforme a lista de presença e os associados estão aptos à votação. No caso da Regina apta à votação, né? Pois no ano passado ela fazia parte da diretoria executiva. O Ellison, membro do Conselho Fiscal, vai estar coordenando a votação. Sim para aprovado e não para não aprovado. Só retirar uma célula de gastos para mim. Coloca na caixinha. No caso, vai chamando um por um. Colocar na caixinha. Eu gosto. O Andrei, vou colocar aqui. Isso também. No Funfa. Era isso, eu me lembro. Parece. Eu tenho caneta. Tem caneta para cuidar? Como funciona aqui? Eu Tem uma caneta aqui. entrega aqui. O cara já pensando no voto, né? A cara da outra que tem. Ô, Guilherme, bota secreto ou pega? É para ser secreto, mas Pois então. Não, mas eu não estou vendo aqui. Ô, Guilherme, sabe o que eu perguntei? Só vamos ajudar aí a colocar isso aqui para baixo do papelzinho. Quer expor pra volta? Beatriz, Costa. eu voltar abertamente, então. Conseguiu botar aí. Gustavo Vieira. O Gino Guimarães. Matheus Guder. Bom, como dessa vez eu analisei alguns balanços e aparentemente estão da forma correta, analisei a profundidade, então meu voto é favorável. História de primeira vez. Agora está faltando só eu aqui. E o Jorge. Volta aqui, tá todo mundo viu ele aqui. Acho que tá tudo ok. Agora a gente tem que contar aqui os votos. A gente tem sim, que e mostra. Então nós vamos começar aqui. Temos um sim. Deixa eu fazer a contagem. Temos um sim. Aqui, ó. Sim. O sim está no lado esquerdo, o não está no lado direito. Acho que todos os do pé. Ó, 2 sim. Tem o terceiro sim. 4 sim. 5 sim. 6º sim. Eu acho que esse é o voto do Andrei, que está em branco. Não é o sim, não é. É, o sim também. Se tivesse colocado não, tava peguei. Ele tem o resultado unânime aí de todo mundo aprovando. Quantos votos? 7 votos. Bom, a gente agradece a aprovação das contas do exercício de 2012, agradecemos a presença de vocês, da disponibilidade em tirar um horário para vir de manhã aqui na plenária da Estiva, para a Assembleia Geral. Informo que a gente está sempre aberto para debater, para ouvir os associados e para sempre solucionar os problemas da melhor forma. Solicito também para que vocês sempre, na medida possível, instiguem os próprios associados a virem participar aqui conosco na Assembleia Geral, para que a gente possa
com a participação dos associados, tornar uma entidade ainda mais com credibilidade e força em frente ao nosso município. Valeu, obrigado.